Boa noite, pessoal, tudo bem? Como é que estão as coisas por aí? Então, como vocês sabem, né, são 4 aulas minhas todo mês e uma aula com um especialista externo. Dessa vez não vai ser especialista externo, vai ser um especialista interno. Então, a gente vai ter uma aula hoje sobre copywriting, né? Lembrando que a copy é muito importante, né? O que está escrito no texto às vezes chama atenção, e ao chamar atenção, isso pode aumentar ou diminuir suas vendas. Então, é muito, muito importante essa copy, né? Que o DMEC vai explicar um pouco melhor o que é, né? Mas, basicamente, é a escrita para vendas, ok? Falando um pouquinho sobre o DMEC é cofundador da empresa Valway, né? Se eu estiver falando errado, ele me corrija. Vowel. Vowal. Sim, Vowel. Vowal. Que é uma empresa de, se eu não me esqueço, é uma empresa de marketing, não é isso? Não é isso também? Exatamente, marketing Beleza. digital. E também ele é proprietário da marca de gelado Bisa, né? Então, o Exatamente. cara é um empreendedor, entende de anúncios, entende de marketing, entende de copyright. Então, agradeço aí a presença dele e vou abrir aí Obrigado, Guilherme. para ele falar um pouquinho isso para a gente dar uma aula para a gente sobre copyright, beleza? Fala aí, Demek. Obrigado, Guilherme. Olá, pessoal. Vejo que o Gedeon está ali. Não sei, deixa eu ver aqui. Olá, Gedeon, como vão? Como vai? Beleza, Demek, você aí? Está tudo ótimo, estou fantástico, graças a Deus. Salomão, como vai? Tá tudo bem, graças a Deus. Maravilha. Boa, estou fantástico. Peço desculpas pelo atraso, eu estava aqui com dificuldades de conexão à internet. Preparei antes, mas mesmo assim deu bugs isso aqui. Mas pronto. É um prazer mais uma vez estar aqui com o pessoal e desta vez não é exatamente, desta vez é para partilhar, né? Não é exatamente para assistir a aula concretamente, mas é para partilhar um pouco sobre copywriting com vocês. O Guilherme já pude apresentar um pouquinho sobre mim, cofundador da empresa Vowel e também da marca de gelado Bisa. Assim que puderem, vão lá no Shopping Fortaleza e o gelado será por conta da casa. Eu vou lá mesmo, hein? qualquer hora eu pinto lá para tomar um sorvete, um gelado. Boa. Pronto. Vamos então começar, se vocês me permitem, vou aqui partilhar a minha tela. Consegue aí? Só um instante. Só um instante, vou aqui partilhar de tela. Não encontro aqui a opção de partilha de tela. Geralmente é no canto superior direito, certo? Share screen é uma setinha para cima. Encontrei aqui. Vamos ver se conseguem ver a minha tela. Sim, já consigo ver. Maravilha. Vou fazer aqui mandar isso para aqui. Guilherme, confirma, por favor, se consegue ver a minha tela, Gedeon. Sim, tá tranquilo. Sim, consigo ver, Demek. Boa. Vamos então aqui começar. Eu tenho aqui a apresentação. São 17 slides. Tentei o máximo manter o número de slides o curto possível, mas é muita coisa interessante que tive dificuldades de resumir. Mais uma vez eu quero agradecer ao Guilherme por ter
ao Guilherme por ter me convidado para partilhar aqui os conceitos de copywriting. Algo que já tenho vindo a praticar nos meus últimos 3 anos e tem sido muito divertido e muito gratificante. É uma área ainda muito fértil, cá em Angola, temos poucos copywriters e as marcas que puderem aproveitar agora e tirar vantagem só sairão a ganhar. Então, nós aqui vamos abordar alguns conceitos básicos, principais conceitos, aqui curso básico de copywriting, aqui falta um S, espero que vocês compreendam que é mesmo copywriting, não é copywriting. Conseguem ver o meu slide 2? Sim, consigo. Quando vocês olham para essa imagem da McDonald's, com copy billions and billions served, e ao lado esquerdo está o copy over 99 billion served. O que é que vos vem em mente? O que é que vocês, qual é a percepção que vocês têm deste copy, deste texto? Alguma ideia? Alguém já provou o McDonald's? Já. Já? É porque são bilhões de bilhões de pessoas servidas, né? Tipo assim, uma coisa muito testada, né? Exatamente. Então, este copy é muito, é o exemplo, é o primeiro exemplo que eu pensei em partilhar com vocês, porque é um copy muito forte. Quem não gostaria de provar algo que bilhões de pessoas já provaram? De certeza que todo mundo iria provar. É só para apresentar-vos o poder do copywriting, ok? O poder das palavras e o que elas podem fazer, ok? A ação que elas podem, ok, induzir-nos a fazer. Nesta apresentação, neste curso básico, eu vou falar um pouco sobre o conceito do copywriting e vou apresentar algumas referências. Vou falar de 2 tipos de copies. Aqui está repetido, peço desculpas pelo lapso. Eu vou falar um pouco da persona e também dos recursos do copy. Também achei muito interessante falarmos um pouco sobre a escrita persuasiva, okay? Alguns princípios psicológicos do copywriting. Vamos ver também sobre alguns gatilhos mentais e vamos falar também do storytelling. Vamos falar de alguns copies nos estágios do funil e vou dar um feedback assim rápido sobre copies de conversão e vamos tentar, se o tempo nos permitir, criar copies. Nesse caso, especificamente falando de copies irresistíveis. O conceito principal de copywriting e o que vocês poderão encontrar na internet e em outros autores é que ela é uma técnica de produção de conteúdos, okay? E materiais de marketing que tem o objetivo final de convencer o leitor a realizar uma determinada ação. Por exemplo, comprar, se inscrever em algum blog, partilhar, etc. Então, é um conjunto de técnicas de copywriting que nós usamos, ok, nos processos de marketing, com o objetivo de levar o leitor, ok, nesse caso pode ser o potencial cliente, a tomar uma determinada ação. Essa é uma definição longa. Eu gosto de definir copywriting como fechar vendas com texto. Tão simples quanto isso. Fechar vendas com texto. Também gosto de definir copywriting como vender com texto. Outra definição que eu também gosto é atrair, engajar e persuadir. Então, essas 3 definições são as que eu mais gosto, ok, do copywriting. E
E no meu ver, copywriting tem exatamente a ver com isso. Tem a ver com atrair, engajar e persuadir o usuário, okay, o utilizador, o cliente potencial a tomar uma determinada ação, como já vimos na outra definição. Essa ação pode ser comprar, partilhar, comentar, curtir, etc. Existem algumas referências. Conseguem ouvir-me, pessoal? Muito bem, muito bem. Sim, Olá? Olá, pessoal. Oi, Demek, muito bem, tá? Tá tudo tranquilo sua internet. Conseguem ouvir-me? Sim, sim, bem, muito bem. Boa, boa. Há aqui algumas referências em copywriting, como, por exemplo, o John Powers. O John Powers é considerado o primeiro copywriter da história. Algo interessante sobre o John é a campanha que ele criou para a empresa Wilcox e Gibbs. Ele criou uma campanha, criou copies em que o resultado, ou seja, a empresa não conseguia atender a demanda que o copy gerou. Algo muito interessante que o John Powers fazia era puxar pela emoção quando fazia os seus copies. E também usava muito uma linguagem acessível e evitava exageros. Outra coisa interessante que o John fazia era trazer o contexto, né? Os seus copies tinham tudo a ver com o momento atual. E ele usava muito títulos curtos. Um dos ensinamentos muito interessantes do John Powers é que para criar um copy de sucesso, o primeiro passo é conseguir chamar a atenção do leitor. E o segundo passo é manter a verdade no anúncio. Para ele, uma vez que é chamada a atenção do leitor e conseguimos manter a verdade no copy, segundo ele, é um copy de sucesso. Outra referência é o David Ogilvy, considerado o pai da propaganda. Segundo David, nunca devemos escrever um anúncio que nós não gostaríamos que a nossa família lesse. Segundo ele, nunca escreva um anúncio que você não gostaria que a sua família lesse. Você não contaria mentiras para a sua esposa, então não conte para a minha. Isso é uma lição muito importante, porque algo que nós vimos acontecer com muita frequência são os anúncios que incluem mentiras. Marcas, copywriters anunciam algo completamente diferente do que estão a oferecer. Isso é muito comum, tanto em Angola e, na verdade, no mundo inteiro, né? Então, segundo David, manter a autenticidade, okay? Ser autêntico e ser honesto em anúncios é crucial. Tipos de copies. Poderão vir a criar vários tipos de copies e encontrar muitos tipos de copies por aí. E eles geralmente estão divididos em dois grandes grupos, okay? Copies de conteúdo, okay? E copies de conversão. Qual é a diferença? Os copies de conteúdo têm a tendência de informar, têm a tendência de educar, engajar, okay? Geralmente eles são aplicados em alguns blogs, em alguns e-books ou alguns materiais ricos, okay? Nós temos aqui, por exemplo, um exemplo de um copy de conteúdo que eu cheguei a criar para a página da Vowel, e o objetivo deste copy era exatamente este, para informar, para educar principalmente. Então, eu escrevo ali como título, seja persuasivo, tão simples quanto isso. Pessoal, conseguem ver a minha tela, conseguem me ouvir, conseguem ler o que está
no slide, certo? Sim, conseguimos, Damick. Maravilha, maravilha. Dizia eu, há um exemplo que eu coloco ali abaixo sobre um copo de conteúdo. Sim? Não consigo ouvi-lo, Gedeon? É o Gedeon falando? Não. Ah, ok, certo. Pessoal, se tiverem alguma pergunta, alguma intervenção, algum feedback, fiquem à vontade, podem lançar, ok? Não quero que seja aqui um monólogo. Quanto mais partilharmos, quanto mais falarmos, mais interativa é aqui a nossa sessão. Então, dizia eu, copos de conteúdos geralmente focam em informação, em educação e engajamento. Para este exemplo específico, eu falava sobre persuasão, okay? Dava dicas de persuasão. Aqui eu disse a persuasão não significa manipulação, persuasão não significa empurrar produtos que as pessoas não querem. Persuasão significa ajudar as pessoas a entenderem as suas necessidades ou desejos e, de seguida, comunicarmos como os nossos serviços ou produtos atendem essas necessidades ou desejos usando uma linguagem eficaz para esse fim. Então, neste copy, eu estou a informar, eu estou a educar, principalmente. Então, essa é a característica principal de um copy de conteúdo. E aqui à direita temos o conteúdo visual deste copy, que é também uma componente muito importante. Okay? Podemos criar copies sem um conteúdo visual, mas quando temos um conteúdo visual, acaba a ser mais persuasivo. Okay? Pois disse que imagens acabam transmitindo às vezes o que o texto não transmite. Então, a combinação de copy e conteúdo visual é essencial. O outro tipo de copy são copies de conversão. O que são copies de conversão? Copies de conversão, elas são usadas em peças publicitárias. Elas são usadas em textos de vendas. Elas são usadas em páginas de captura, por exemplo. Então, copies de conversão são copies focadas em venda. Um exemplo aqui que é da Shop Sem Link, um dos copies que eu cheguei a criar para eles bem recentemente, há dias. Na verdade, não há dias, foi mês passado. Era sobre a venda de um boi. Eu escrevi: desejas carne de boi abatido sem precisar comprar um boi inteiro? Não te preocupes, com a Shop Sem Link já podes fazer sócia de 2 ou 4 pessoas com entrega gratuita ao domicílio. E mais abaixo, escrevi os passos, okay, que o cliente potencial vai percorrer para fazer a sua compra. Então, este é um exemplo de copy de conversão. O meu objetivo aqui é converter. O meu objetivo aqui é levar o cliente potencial a tomar uma determinada ação. E esta ação é, na verdade, vender. Okay? O meu foco aqui como copywriter é levar a persona, okay, a tomar uma ação. E esta ação é venda. Okay? Já no copy de conteúdo, o meu foco como copywriter é simplesmente educar. Okay? O meu foco é que a persona aprenda alguma coisa. Então, estes são os dois tipos de copies encontrados por ali. Um outro exemplo pode ser um copy sobre o GDM. Eu acho que comercializa smartphones e ele pode criar um copy de conteúdo sobre um determinado telefone, falando as características deste telefone, por exemplo, o que as pessoas podem encontrar dentro deste telefone, as vantagens, benefícios. Esse tipo de copy pode estar mais virado para o copy de conteúdo, okay? Porque ele só está a informar, só está a educar, só está a engajar o cliente potencial. Por outro lado, ele pode criar um copy específico para a venda de smartphones,
onde ele vai focar, por exemplo, na dor do cliente, vai focar nos benefícios do produto e depois colocar uma chamada de atenção para o cliente comprar o produto, nesse caso, o smartphone. Persona. Não tem como existir um copy de sucesso sem existir uma persona. E nós já partilhamos aqui em algumas aulas, inclusive com o Guilherme, onde falou-se da persona. E mais uma vez aqui apresentamos a persona. Então, uma estratégia de marketing de conteúdo em que adicionamos as técnicas de copywriting, geralmente conduz-nos a copies de sucesso, e copies de sucesso trazem resultados direcionados. É muito importante nós trabalharmos a persona antes de construirmos um copy. Okay? O que quer dizer que precisamos conhecer bem o nosso cliente potencial, precisamos conhecer qual é a sua frustração, qual é a sua dor, o que ele está à procura. Precisamos, quanto mais informações tivermos sobre o nosso cliente potencial, okay, mais chances de sucesso o nosso copy vai ter. Então, também é recomendável, ok, que o copywriting, ok, que os nossos copies, que os textos estejam muito ligados a uma estratégia de marketing de conteúdo, ok? Isso é muito importante. Mais abaixo, eu apresento aqui alguns pontos essenciais de um bom copy. Evitar generalizações, quer dizer que um copy deve ser específico, não pode ser genérico. Okay? Um bom copy é aquela em que a comunicação é personalizada, quer dizer, a comunicação é direcionada. Um bom copy explora exemplos. Okay? Um bom copy apresenta fatos atuais. Um bom copy puxa pela emoção. Okay? E um bom copy cria interação. Okay? E ao escrever o copy, é importante que o copywriter imagine o leitor a receber o copy. Ou seja, o copy não deve ser do copywriter, não deve ser do proprietário do produto. O copy precisa ser do leitor, precisa ser do cliente potencial. Okay? Daí a razão de criarmos a interação, okay, e imaginar o leitor a receber o copy. Por outro lado, um copy deve ser também original, ok? O que quer dizer que devemos ao máximo evitar copiar copies, ok? Devemos saber quando usar um determinado copy, devemos alinhar o copy a uma estratégia, como já referi, por exemplo, estratégia de marketing de conteúdo. Devemos definir a persona, ok? Evitar os copy-paste, ok? Que não é nada bom, só baixa criar nossa credibilidade, ok? E um bom copy, um copy original explora bastante os recursos de copywriting que vamos ver também mais à frente. Não sei se alguém tem alguma dúvida nesse slide. Se tiver, pessoal, fiquem à vontade. Recursos de copy. Recursos de copy têm a ver com algumas ferramentas, ok? Vamos assim dizer, do copywriting, que nos ajudam a escrever melhor, ok? Que nos ajudam a ser mais persuasivo, ok? E um dos recursos do copy é a persuasão, ok? Mas o que é persuasão? Alguém tem um feedback? O que é persuasão? Olá, pessoal. Olá, Demek, eu posso tentar, né?
No meu Manda aí. caso, acho que persuasão é a arte de persuadir alguém, né? Ou seja, uma pessoa entende. Exatamente. Acha que mentir é persuadir alguém? Ah, acho. Eu acho que Mentir? Ok. Podemos até persuadir alguém mentindo, mas achas que é uma boa prática? É profissional? De jeito nenhum, né? eu acho que a persuasão Salomão Nunes, não ouvi muito bem, mas pronto. Persuasão não. é exatamente, eu concordo plenamente com o feedback que deste. E não difere muito do feedback que eu tenho aqui, que é de levar alguém a acreditar que algo é um fato. Okay? Então, persuadir é conduzir alguém, ok? A acreditar que algo é um fato, que algo é uma verdade, ok? A persuasão é ajudar pessoas a entenderem, ok? As suas necessidades ou desejos. E de seguida, comunicarmos como nós vamos solucionar, ok? Ou dar resposta a essas necessidades ou desejos. Isto é, usando uma linguagem eficaz, ok? Então, há pessoas que têm necessidades, têm desejos, mas se nós não dermos um toque ali, se não mexermos algumas coisas, algumas ferramentas, acabamos por não persuadir essas pessoas e acabamos por não vender, ok? Então, a persuasão está muito ligado a isso, ok? É usarmos algumas técnicas para que nos permitem que as pessoas percebem que algo que estamos a oferecer, ok, é útil para eles. E para tal, nós precisamos apresentar o benefício do produto, ok, o benefício do serviço ao cliente potencial, ok? E para persuadirmos, nós precisamos escolher bem as palavras. Precisamos apresentar benefícios, precisamos apresentar vantagens, precisamos ser claros e, principalmente, usarmos o lado emotivo, a emoção. Sabemos que o ser humano é muito conduzido pela emoção. Então, a emoção também é um gatilho muito interessante e muito poderoso quando persuadimos alguém, tanto verbalmente como em copies. E uma das empresas que, algumas empresas que fazem muito bem isso, temos o exemplo da Raw Content. Okay? Aqui, por exemplo, a Raw Content diz experiência de conteúdo que o seu público vai amar. Okay? Aqui, e a Raw Content destacou a palavra amar. Né? Já está aqui a mostrar alguma emoção, cumprindo aqui um dos requisitos, ok? E ele ainda diz aqui no primeiro parágrafo, nossos produtos e serviços permitem que marcas criem estratégias de conteúdo de alta qualidade que promovem reconhecimento e geram receita. Nossos produtos e serviços permitem que marcas criem estratégias de conteúdos de alta qualidade que promovam reconhecimento e geram receitas. Aqui a Raw Content está a apresentar benefícios, está a apresentar vantagens e está a ser está a ser bem claro no seu copy, na sua mensagem, ok? Então não tem como falhar na persuasão aqui, porque ele escolheu bem as palavras, apresentou os benefícios, apresentou as vantagens, foi claro, usou a emoção, ok? E ainda tem aqui um call to action, uma chamada, ok, a ação, vamos começar. Então não tem como não persuadir aqui
o cliente potencial. Uma outra empresa que também é bastante claro, ok? E apresenta benefícios é a Netflix, ok? Na sua página, no seu website, ela aqui diz filmes ilimitados, ok? Shows e muito mais, ok? Ele diz watch anywhere, cancel anytime. Você assiste em qualquer lugar e você cancela a qualquer hora. Aqui há clareza, há benefícios, escolheu bem as palavras, okay? E a emoção neste copy. Okay? Então, esses são alguns exemplos, ok, de copies persuasivos que nós podemos encontrar nessas empresas. A outra empresa que também que usa bem a persuasão é o Fitbit, né? Que é a empresa de relógios, digamos assim, digitais. Né? A empresa agora associou-se ao Google. Então, esses são dois exemplos que eu achei fixe partilhar com vocês. Ainda sobre os recursos do copy, vamos agora ver um pouco sobre princípios psicológicos que estruturam a nossa conduta, ok? Esses princípios psicológicos nós também podemos usar nos nossos copies, ok? E o primeiro princípio aqui é o princípio da reciprocidade. Pessoal, estamos juntos? Estamos na mesma página? Espero que esteja a ser divertido para vocês. Realmente, Demek, está a ser bastante divertido. Estamos. Boa. O primeiro princípio aqui é o princípio da reciprocidade. O princípio da reciprocidade tem a ver com a retribuição, ok, de algo por fazerem algo por nós, ok? Isto acontece entre a marca, ok, e o cliente potencial, ok? É basicamente uma troca. Por exemplo, a Netflix, não sei se ela continua a dar, se continua a oferecer isso, mas eu acredito que sim. Eu quase que não assisto TV, mas é um dos exemplos que eu encontrei. Quem ainda assiste Netflix aí, pessoal, se puder discordar comigo, fica à vontade. Mas a Netflix, inicialmente, ela oferece 30 dias em troca, ou seja, oferece 30 dias de acesso aos dados, ok? E em troca do seu e-mail, que ela, na verdade, usa para enviar os seus conteúdos. Quem assiste Netflix ali, pessoal, se isso já não estiver a acontecer, dê um feedback. Alguém? Eu assisto, mora com a conta alheia. Então, mas o importante aqui é percebemos o conceito da reciprocidade. A Raw Content também usa muito este recurso do copy, usa muito este princípio psicológico. Tu forneces o teu e-mail, ok? E eles enviam conteúdos, ok, relevantes para si todos os dias. E, na verdade, todos nós temos passado por isso todos os dias. Vocês já devem se inscrever em alguma newsletter, vocês já devem provavelmente ter se inscrito em algum website, terem fornecido o vosso e-mail, e todos os dias na vossa caixa, no vosso inbox do Gmail, recebem vários conteúdos relevantes. Alguém se identifica ali? Que às vezes até chega a ser chato, né? Muito. Aqui tem demais. Exatamente. Então, o princípio psicológico da reciprocidade tem a ver com isso. Então, a marca oferece algo para nós, nós em troca demos algo à marca. Outro princípio é o princípio do compromisso e coerência, ok? A Coca-Cola usa muito isso nas suas comunicações. A Coca-Cola usa bastante o copy taste the feeling, né? E a Coca-Cola fala muito de momentos de felicidade. Se vocês perceberem nas comunicações da Coca-Cola,
fala-se muito, mas, ou seja, a mensagem principal é felicidade. A mensagem principal é momentos de felicidade, ok? E eles são muito consistentes nesta mensagem, ok? Ou seja, a comunicação deles, os copies deles, giram em volta de momentos de felicidade. Então, o princípio psicológico do compromisso e coerência tem a ver com isso, tem a ver com a interação, o relacionamento entre a persona e a marca. E quando eles usam os seus copies, e eles fazem muito isso em vídeos, eles estão sempre usando pessoas que estão a partilhar momentos de felicidade. Às vezes é uma família cozinhando, às vezes são amigos em um ambiente descontraído de felicidade, e eles mantêm esta coerência, este compromisso, né? Há esta interação entre o copy deles, entre a mensagem deles e o momento que se vive. Então, este é um princípio que também funciona muito bem entre a persona e a marca. Okay? E a Coca-Cola usa muito isto. Outro princípio psicológico que estrutura a conduta do ser humano, concretamente falando de clientes potenciais, ok, e que nós podemos aproveitar é a aprovação social, ok? O que é a aprovação social? A aprovação social, ela é uma estratégia, ok, de copy, no qual você traz para a sua persona, para o seu cliente potencial, depoimentos, você traz casos de sucesso, referências do mercado, ok? Você também pode trazer validação de serviços ou de produtos. E um exemplo que eu trago aqui é da Ajuda da Conceição. Eu acho que todo mundo conhece a Ajuda da Conceição, né? Quem não conhece a Ajuda da Conceição? A Ajuda da Conceição, ela, neste exemplo aqui, vou por acaso abrir mesmo o meu Instagram aqui, pessoal, para partilhar com vocês. Só um instante, deixa eu ver aqui. Eu acho que eu tenho aqui. Ok, conseguem ver a minha tela? Sim, conseguimos. Exatamente. A Ajuda da Conceição aqui criou um copy bastante curto, mas muito poderoso, né? Ela diz: para começar bem o meu dia, bebo 3x Energy Angola e o meu treino fica muito melhor. Ok? Este copy, ok, é um exemplo de aprovação social, ok? E ele é muito poderoso porque eu posso não gostar de refrigerante, mas se eu saber que a Ajuda da Conceição consome um 3x Energy Angola, eu vou consumir. Por quê? Porque é alguém, é referência, é alguém, é referência no mercado, é famosa, então. Quem não iria provar, né, o refrigerante, sabendo que a Ajuda da Conceição consome o refrigerante? Podes não ser amante, né, de refrigerantes, mas em algum momento, né, se calhar de algum desespero, você acaba consumindo, sabendo que a Ajuda da Conceição também consome. Então, como nós como marca, como empreendedor, ok, nós podemos usar também esse princípio psicológico, podemos ir buscar famosos, podemos ir buscar referências de mercado, ok, alguns casos de sucesso, e usamos no nosso copy para persuadir o cliente potencial. Então, o cliente potencial vai entrar na nossa página do Facebook, no nosso Instagram, e vai encontrar a imagem do Cristiano Ronaldo a usar um telefone nosso, um telefone que nós estamos a vender, ou a usar um serviço ou um produto nosso. Claro que essa pessoa vai comprar. É o Cristiano Ronaldo. Quem não compraria, né? E poderia ser uma outra pessoa, Kante, ou um outro jogador, por exemplo, famoso,
é bastante persuasivo. Então, a aprovação social funciona assim. Depois temos outro princípio psicológico que é da afeição. E um dos mestres neste princípio psicológico é a Nike. Mas como é que a afeição funciona? Este princípio psicológico tem a ver com a criação de um vínculo, ok? Criar um vínculo, criar uma conexão com a nossa marca, ok? É uma técnica de rapport, de conexão, ok? E este princípio psicológico puxa muito pela emoção. Então, a ideia, o objetivo aqui é criar um copy, ok? Que cria afeição com o nosso cliente potencial, ok? Basta fazermos um estudo sobre o nosso produto, sobre o nosso serviço e nos perguntando como é que eu vou criar um copy que cria afeição entre a minha marca e o cliente potencial, ok? E bom, a gente cria o copy. Eu tenho aqui um exemplo, por exemplo, da Nike. Na verdade, eu tenho isso no PowerPoint. Eu vou ampliar para vocês darem uma olhada. Eu tenho aqui. Vou ampliar assim. Conseguem ver a minha tela, pessoal? Sim, eu tenho uma dúvida. Sim, conseguimos. Sim? Ouvi. Alguém tem uma dúvida? Fala, Mauro. Sim, profe. Olá, sim, boa noite a todos. Desculpa Sim. interromper o profe. Não, tudo bem, Mauro. Fica à Eu sou vontade. Mauro Viegas, sou de Sim. Santo Tomé e Príncipe. Sim. Boas. Sim. Eu tenho uma dúvida. Eu trabalho com nicho de materiais informáticos, Sim. vendo computadores, telefones, Sim. esses tipos de produtos assim. Sim. Só que quando eu também trabalho com marketing digital, porque Sim. uso marketing digital é para impulsionar os meus produtos, mas só que Ok. nem sempre crio copy para esses produtos. Ok. Há momento que eu posto lá só fotos de produto, linko o meu site e nem sempre crio copy. Eu não sei se eu tenho mesmo que criar sempre copy para Ok. todos os produtos que eu vou postar. Ok. E quais são os resultados que tem tido com esta prática? Neste caso, só com o que Bom, tem feito, quais são os resultados? São satisfatórios? Como é que avalia? Sim, são satisfatórios porque, assim, pelo menos para a cultura dos santomenses aqui, nós não tem, aqui a internet é difícil. Poucas pessoas usam a internet aqui, não é assim muito acessível a todos. E as pessoas têm problema também com leitura. Então é mais fácil chamar a atenção das pessoas com uma foto de produto atrativa, porque elas quase que não perdem tempos ali. Tá vendo? Então é mais fácil chamar a atenção delas com uma foto atrativa do que com cópia. Eu já testei e vi que elas se preocupam mais com conteúdo do produto, ou seja, conteúdo da foto, da imagem, aliás. Ok, percebo. Olha, Mauro, se estás a ter resultados, eu acho fantástico, ok? E olha só, o copy está a crescer muito, ok? O modo como as pessoas estão a escrever está a evoluir muito, ok? O uso de imagens, o uso de vídeos é uma tendência tremenda, ok? Você pode, por exemplo, testar copies, ok? Quem sabe você acaba dobrando o teu faturamento, né? Ou o teu engajamento, nunca se sabe, né? É sobre testes, né? Mas copies são essenciais. Eu não deixaria de recomendar-te a usar copies, né? Então, se ainda não usaste, podes usar, ok? De um modo bem específico, por exemplo, usando gatilhos mentais, ok? Os princípios psicológicos que estamos aqui a ver. Quem sabe você acaba tendo um resultado diferente e melhor. Entendes? Sim. Ok. E também disseste algo muito interessante, que é o teu público-alvo, ou o público-alvo que tens ali, né? Por isso é que é importante definirmos a persona, sabermos para quem estamos a escrever, quais são os comportamentos das pessoas para quem estamos a escrever, ok? Como é que elas usam a internet. Então, é necessário um estudo, ok? Um briefing, exatamente,
antes de começarmos a escrever, ok? E já que o teu público-alvo dali dá-se muito com imagens e vídeos, boa, mas tenta ainda escrever. Quem sabe você vai dobrar o resultado para melhor. Pegou a ideia, Mauro? Sim, profe. Boa. E também pode usar copies nas próprias imagens, né? Já imagens com cópia por Sim, cima, claro. acredito que também pode funcionar. Ok? Então, bora lá. Falava eu aqui do princípio da afeição. Eu tenho aqui um exemplo da Nike para vos mostrar. Deixa eu aqui ver. Confirme-me se conseguem ver o vídeo, pessoal. Sim. Conseguem ver e ouvir o vídeo, né? Sim. Mas travou agora. Ah, tá. Ok. Vou só repetir aqui. If we show emotion, we're called dramatic. If we dream of equal opportunity, we're delusional. When we're too good, there's something wrong with us. And if we get angry, we're hysterical, or rational, or just being crazy. But a woman running a marathon is crazy. Official striker photo of the course. A woman boxing is crazy. A woman dunking, coaching an NBA team, landing the impossible, winning 23 Grand Slams, having a baby, and then coming back for more. Crazy, 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 and crazy. So if they want to call you crazy, fine. Show them what crazy can do. Alguém ficou arrepiado com o vídeo? É muito bom, realmente, hein? Muito emotivo, né? Muito forte, eu acho. Hoje, a Nike usa muito bem, vídeos assim, usa muito bem o princípio psicológico da afeição. E também podemos aproveitar nas nossas comunicações. Eu acredito que qualquer serviço, qualquer produto tem algum ponto emotivo. E pessoas são movidas pela emoção, indiscutivelmente. Então, é uma oportunidade tremenda. Outro princípio psicológico é a da autoridade, ok? O princípio psicológico da autoridade tem a ver com o uso, nós já demos, por exemplo, um exemplo atrás, novamente, aqui, da ajuda à conceição, ok? O princípio da autoridade tem a ver com o uso de figuras públicas ou especialistas, ok? Para, por exemplo, falarem do nosso serviço ou do nosso produto. O que é que acontece? Especialistas ou figuras públicas geralmente têm um alto grau de confiança e credibilidade, ok? Novamente. Então, a autoridade, o princípio psicológico da autoridade tem a ver com o uso, ok, de algumas entidades reconhecidas no nosso mercado, alguns especialistas, ok, que possam falar do nosso serviço ou produto, e isso, consequentemente, ok, gerar confiança e credibilidade para a nossa persona, ok? E mais uma vez aqui a Ajuda à Conceição faz isso falando aqui do refrigerante 3X Energy Angola. Então, seria muito bom, ok, aproveitarem, identificarem quais são as autoridades que temos no nosso mercado que digamos que estão no nosso nicho, no nosso setor de atuação, ok? Sei lá, procurar, vamos, por exemplo, dizer que eu falo de perca de peso, ok? Podemos ir buscar um especialista, ok, em perca de peso, ok, e gravarmos um vídeo, ok? Ou esse especialista
falar dos nossos serviços de perca de peso, ok? Então, isso traz, ok, ou cria um grau de confiabilidade e credibilidade, ok, no nosso cliente potencial. Outro princípio psicológico é o princípio, sim? Demet, lembrei de um, você falou aí, deu esse exemplo, tem um perfil que chama Menina de Angola, não sei se você conhece, que é uma pessoa que trabalha com atividade física que tem esse perfil, mas era só exemplo, só para dar um exemplo mesmo. Ah, boa. Boa. Fiz. E outro princípio psicológico é da escassez, ok? Então, a escassez é um princípio psicológico, é uma estratégia que nós podemos também usar nos nossos copies, ok? Eles tendem a criar senso de carência, ok? No nosso cliente potencial, ok? Eles tendem a passar a percepção de que o cliente está a ficar sem um determinado produto, ok? Sem um determinado serviço, ok? Eu tenho aqui um exemplo que eu criei um copy para Shopsendly, o e-commerce. Eu aqui disse para eles, resta apenas uma semana para a promoção terminar. Peça já o seu agora, ok? Então, o cliente potencial, ele vai ler, resta apenas uma semana para a promoção terminar, então eu estou a ficar sem. É melhor eu correr para comprar, ou é melhor eu guardar esse dinheiro para comprar esse serviço ou comprar esse produto, ok? Então, o princípio psicológico da escassez tem essa característica, ok? Porque o ser humano tem a tendência de querer tudo que está acabado. Não sei se já perceberam isso. Quando uma promoção está a correr e falta um mês para a promoção terminar, nós estamos relaxados. Mas quando a promoção chegar nos 2 últimos dias ou no último dia, todo mundo corre e enche as lojas. Não sei se vocês já perceberam isso. Isso acontece na Shoprite, no Quero, em muitas lojas. Né? Isso. Então, isso tem a ver é do ser humano, quer tudo à última hora. Né? Então, nós podemos aproveitar este comportamento natural do ser humano, de querer tudo quando está a acabar, para vendermos, para oferecermos o nosso produto, ok? E também esse princípio da escassez, ela transmite aqui senso de exclusividade, ok? Exclusivo, eu quero logo isso, não quero isso para mais ninguém, eu quero isso para mim, ok? Então, ele gera desejo, ok? E tem um exemplo aqui do copy que eu fiz aqui para a Shopsendly. Não sei se alguém tem uma questão, vou avançar. Outro recurso dos copies que também podemos usar na nossa estratégia de marketing de conteúdo tem a ver com os gatilhos mentais, ok? E esses todos os princípios psicológicos que aqui acabamos de ver, na verdade, são também gatilhos mentais, ok? Mas o que são gatilhos mentais? Eles motivam, ok? Eles motivam o nosso cliente potencial a tomar uma determinada ação, ok? Eles são motivadores psicológicos, ok? Eles levam-nos a tomar uma determinada... levam-nos a decidir, ok? Eles facilitam o nosso cérebro para a decisão. Mais uma vez, gatilhos mentais não são usados para mentir o cliente potencial, ok? Elas só ajudam o nosso cérebro a tomar uma determinada ação. Porque, por natureza, pessoal, nós não queremos gastar. Por natureza, o ser humano não quer tirar o que está no bolso. Né? Não sei se... Eu lido muito com isso, eu já trabalho com vendas há algum tempo, e às vezes quero fechar uma venda, eu consigo perceber que o cliente está a resistir, que o ser humano, por natureza, por exemplo, quando vem o vendedor, ele logo fala, esse cara vai tirar dinheiro do meu bolso. Eu não gosto desse. Os vendedores são assim, são mal vistos, né? Daí que devemos usar alguns gatilhos mentais, né? Algumas ferramentas, alguns facilitadores do cérebro para que o nosso cliente potencial tome ação, ok? E em copies nós também podemos fazer isso, ok? Nós podemos usar isso em várias plataformas, ok? Facebook, WhatsApp, verbalmente,
no Instagram. Nós podemos usar isso em qualquer plataforma. Eu trouxe aqui alguns exemplos de copy. Eu coloquei aqui à frente os gatilhos mentais, ok? Os princípios psicológicos de acordo. Então aqui este copy, usado por campeão mundial. Quem não compraria algo que um campeão mundial está a usar? Todo mundo compraria, né? Por quê? Porque tem uma autoridade que está a usar o serviço, que está a usar o produto. Então, é um bom exemplo de gatilho mental, ok? De autoridade. Há um outro exemplo aqui de copy, ok? Onde também usou o gatilho mental de autoridade. Diz assim, método utilizado por empresas como a Unitel. Né? Vamos dizer que eu esteja a vender um determinado método, um serviço, um produto, okay, que a Unitel esteja a usar. Okay? Então, eu posso referenciar aqui a Unitel. Unitel é uma autoridade no mercado de telecomunicações em Angola. Se eu estiver a vender algo no setor de telecomunicações Angola e tiver a Unitel como cliente, por exemplo, então eu posso referenciar a Unitel como uma empresa que usa o método que eu vendo. Okay? Ali o cliente potencial vai ler e fica assim, Phoenix, a Unitel está a usar o método que essa empresa vende. Eu vou comprar isso, eu vou experimentar. Então, é bem mais persuasivo, okay? É bem mais poderoso. Há um outro copy aqui, que usa um outro gatilho mental, que é a prova social, que também vimos anteriormente. Okay? Seja um dos mais de 50 clientes satisfeitos que já compraram o nosso produto. Okay? Então, o cliente potencial vem e leva. Já 50 clientes satisfeitos. Por que eu estaria insatisfeito? Se já 50 satisfeitos, é difícil eu estar insatisfeito. Então, vou comprar. Quer dizer, que o produto foi validado. Né? 50 pessoas validaram o produto, ok? E eu usei este gatilho mental neste copy aqui, onde eu disse, faça como os nossos 43 clientes satisfeitos. Peça agora mesmo e receba o seu eletrodoméstico novo e ganhe 30 dias de garantia. Bem, o potencial cliente vem a 43 clientes satisfeitos. Então, seria o número 44. Vou comprar isso. Está validado. O poder da prova social. Quer dizer, 50 pessoas provaram e validaram o produto. Há um outro gatilho aqui da prova social também, que diz, faça como especialista, por exemplo, Guilherme, e comece agora mesmo a transformar a sua empresa com a nossa solução. Okay? Este também é um outro exemplo de gatilho mental que podemos usar em um copy nosso. Okay? Há um outro exemplo aqui também de copy, que tem a ver com o gatilho mental da escassez. Existem vários gatilhos mental da escassez. Okay? Este aqui é a escassez de bônus. Então, tu podes escrever assim no teu copy, compre X para ganhar X. Por exemplo, compre 2 smartphones para ganhar 3 smartphones. Né? Este também é poderoso. Na compra de 2 você leva 3. Nunca é demais. Né? Por exemplo, há uma pizzaria aqui em Talatona que faz isso. A Telepizza. A Telepizza todas as terças-feiras, das 10 às 18 horas, eu sou um cliente deles por acaso, na compra de uma pizza você tem outra pizza de graça. Então você chega a gastar 7.000 kwanzas em 2 pizzas. Muito fixe. E aquela pizzaria enche. Essa conversa está me dando fome. Essa pizzaria enche. Todas as terças-feiras essa pizzaria enche. Todo mundo quer pagar 7.000 kwanzas para levar 2 pizzas. E às vezes é menos que 7.000 kwanzas. 7.000 kwanzas já é com entrega. Né? Então chega a ser 5, okay? Se ires para lá pessoalmente levar as pizzas. Então, também funciona muito bem.
Nós temos aqui outro recurso também que é muito falado, que é o storytelling, ok? Não sei se vocês já ouviram falar de storytelling. O storytelling ele, é um princípio psicológico, um gatilho mental muito poderoso, pessoal. O storytelling ela envolve a persona, ok? Ou o cliente potencial no conteúdo ou na história que estiveres a contar, ok? Nesse caso, a história é sobre o teu produto ou sobre o teu serviço, ok? Geralmente, o storytelling é usado quando queremos, quando o nosso objetivo é que um determinado conteúdo, por exemplo, viralize, ok? No mundo todo, ok? Que alcance mais pessoas, ok? Então, o storytelling, o storytelling, ela permite que o cliente potencial se envolva na história de uma maneira mais ampla, ok? E mais profunda. Okay? E ela é aplicada de várias formas. Eu citei aqui duas principais. Ela é aplicada de maneira pontual, quer dizer, que ele pode ser aplicada em uma parte específica, ok? No teu copy, ok? E ela pode ser aplicada de maneira completa, ok? No copy ou no conteúdo. Quer dizer que todo o teu copy, ok? Será um storytelling, ok? Eu tenho aqui um exemplo para vos mostrar. Mas antes eu apresentei aqui alguns passos de como criar um storytelling ou como um storytelling está constituído. Ele está constituído por introdução, ok? Onde você faz a chamada ou a abertura, ok? Do teu copy, do teu conteúdo, do teu vídeo, por exemplo. O passo 2, você explora o problema, você identifica bem qual é a dor aqui. Você apresenta a dor da persona, ok? A dor do teu cliente potencial. E no passo 3, você apresenta momentos de incerteza, momentos de dúvida. A solução, não a solução, você identifica algum momento de dúvida. No passo 4, você apresenta a solução, ok? Você dá a solução do problema, ok? E no passo 5, você apresenta um momento feliz, ok? Mas vendo assim em passos, parece meio confuso, parece algo estranho. Eu tenho aqui um exemplo, ok? Do que uma marca brasileira fez. Deixa eu só ver aqui o vídeo. Olá, pessoal, estamos juntos? Sim. Deixa eu só ver aqui o vídeo. Sim. Quando eu estava aqui a pesquisar. Ok, encontrei. Encontrei aqui o vídeo. Esse daqui é aceitar. Vamos este vídeo aqui. Vou repetir aqui o vídeo. Este é um exemplo de um conteúdo em storytelling. Conseguem acompanhar? Conseguem ver? Sim. Hi. Okay, so I'm going to just give you some actions to do and do the first thing that comes to mind. Show me what it looks like to run like a girl. Here. Show me what it looks like to fight like a girl. Now throw like a girl. Aw. My name is Dakota, and I'm 10 years old. Show me what it looks like to run like a girl. Throw like a girl. Fight like a girl. What does it mean to you when I say run like a girl? It means run fast as you can. So do you think you just insulted your sister? No. I mean, yeah, insulted girls, but not my sister. Is like a girl a good thing? Actually, I don't know if it's a bad thing or a good thing. Sounds like a bad thing. Sounds like you're trying to humiliate someone.
So when they're in that vulnerable time between 10 and 12, how do you think it affects them when somebody uses like a girl as an insult? I think it definitely drops their self-confidence and really puts them down, because during that time they're already trying to figure themselves out. And when somebody says you hit like a girl, it's like, well, what does that mean? Because they think they're a strong person. It's kind of like telling them that they're weak and they're not as good as them. And what advice do you have to young girls who are told they run like a girl, kick like a girl, hit like a girl, swim like a girl? Keep doing it because it's working. If somebody else says that running like a girl or kicking like a girl or shooting like a girl is something that you shouldn't be doing, that's their problem. Because if you're still scoring and you're still getting to the ball on time and you're still being first, you're doing it right. It doesn't matter what they say. I mean, yes, I kick like a girl and I swim like a girl and I walk like a girl and I wake up in the morning like a girl because I am a girl. And that's not something that I should be ashamed of. So I'm going to do it anyway. That's what they should do. If I asked you to run like a girl now, would you do it differently? I would run like myself. Would you like a chance to redo it? Why can't run like a girl also be win the race? E aí, pessoal? Então, aqui a marca Always, ela apresenta aqui um problema que é basicamente um preconceito na sociedade, né? Que as raparigas fazem determinadas coisas só porque são raparigas, né? Mas não porque são elas mesmas, né? E se vocês puderem verificar durante o vídeo, há ali momentos em que deu-se a abertura, ok? A introdução, apresentou-se um determinado problema, né? E que problema era as pessoas pensarem que as raparigas fazem determinadas coisas porque são raparigas, mas não porque são seres humanos, né? E houve ali momentos de incerteza quando a senhora pedia que uma rapariga fizesse uma determinada coisa, tinha dificuldade, não fazia, tinha dúvidas. Depois apareceu alguém que deu a solução, né? Alguém que apresentou uma trajetória completamente diferente. E houve um momento feliz, que houve uma rapariga que disse que ela faz as coisas não porque ela é rapariga, mas é porque ela é ela mesma. Então, o storytelling tem esse poder. Ele conta uma história, okay, uma trajetória, okay, e apresenta uma determinada solução. Espero que tenham gostado deste exemplo aqui de storytelling. Há um outro exemplo que a empresa IBM usa. Deixa eu ver aqui. Não sei se ainda temos tempo suficiente. Mas eu estava aqui a pesquisar um outro exemplo que a empresa IBM usa. Na verdade é a Nike. Deixa eu mostrar-vos aqui. Ok, a IBM usa um outro exemplo aqui. Show, show. Este é um outro exemplo da IBM que apresenta aqui seu momento feliz, número de clientes e tudo mais. Então, este também é um exemplo de storytelling e nós podemos criar
nosso próprio storytelling de acordo com o nosso setor de atuação. Ok, pessoal? O passo seguinte tem a ver com os estágios do funil, ok? Como nós podemos criar copy, ok? Durante a jornada do nosso cliente potencial, ok? Eu acredito que vocês se lembram, o Guilherme já chegou de apresentar aqui algumas vezes o que é um funil, ok? Que é um funil de venda. Não sei se vocês se recordam, se sabem. Exatamente. Acho que sim. Acho que o Salomão lembra, o Gideão, mas se quiser explicar aí hoje, Demek. Boa, então, o funil de vendas representa basicamente a trajetória, okay, que o cliente potencial vai percorrer, okay, desde o momento que se sente atraída, digamos assim, atraído pelo seu serviço ou produto até a compra do seu produto ou serviço, ok? Então, durante essa trajetória acontecem muitas coisas. E o funil de venda, ela está dividida em 3 partes principais, né? Que é o topo do funil, né? O meio do funil e o fundo do funil. Ok? Então, como é que nós podemos usar a trajetória do cliente? Como é que nós podemos criar copies, ok? Desde o momento em que o cliente entra na porta do nosso estabelecimento ou entra na nossa página do Facebook, nosso Instagram, no website, como é que nós podemos criar uma copies, ok? De modo que nós possamos concretizar o nosso objetivo. Esse objetivo pode ser vender, pode ser um outro objetivo. Como é que nós vamos aplicar e criar copies no nosso funil de vendas? No topo do funil, né, que é também a parte em que nós atraímos, okay, o nosso cliente potencial, geralmente esta fase é a fase da descoberta, ok? Nós aqui, o nosso objetivo é descobrirmos, ok? Quem é o nosso cliente potencial, ok? Nós queremos chamar a atenção do nosso cliente potencial. Então, nós aqui diagnosticamos o problema do nosso potencial cliente, ok? O nosso potencial cliente aqui já reconhece que tem um determinado problema. Ele entrou na página, entrou no site, ele sabe que quer um smartphone, ele quer comprar um novo smartphone, ele quer um determinado serviço, quer um determinado produto, ele já reconheceu qual é o problema. Okay? Então, o ideal nesta fase é oferecermos conteúdos ricos, é oferecermos conteúdos conteúdos de valor, okay? Conteúdos que resolvam um determinado problema, nesse caso o problema do cliente. E o tipo de copy que nós podemos oferecer aqui, propriamente falando, de gatilhos mentais, okay? Os princípios psicológicos que levam o ser humano, o cliente potencial, a tomar uma determinada ação. Podemos aqui usar o gatilho mental da reciprocidade, ok? Onde podemos, por exemplo, pegar o número de telefone do cliente potencial, ok? No copy solicitamos, por exemplo, o número de telefone ou e-mail, ok? E recebendo isso, nós enviamos alguma informação relevante, um conteúdo relevante para o cliente, ok? Então, aqui no topo do funil, o que nós fazemos é, em termos de gatilhos mentais, ok? É recomendável que usemos aqui o gatilho mental da reciprocidade, onde recebemos algo do cliente potencial, ok? E em troca, oferecemos algo ao cliente. Já no meio do funil, ok? Que é basicamente também considerada aqui a fase da consideração, ok? O cliente potencial já está a percorrer aqui a sua jornada para comprar o nosso serviço, por exemplo.
ok? Nós aqui já apresentamos a nossa solução, ok? E a ideia é fortalecermos o relacionamento com o cliente, ok? Aqui a ideia é mantermos o contato com o cliente. Então, nós aqui podemos aplicar o gatilho mental da prova social, ok? Podemos buscar, por exemplo, já uma ajuda da Conceição para validar o nosso serviço, o nosso produto. Podemos, por exemplo, buscar o Guilherme, podemos buscar o Salomão, podemos buscar alguém, por exemplo, uma figura pública ou uma autoridade no nosso setor de atuação, ok? Para validar o nosso serviço e assim persuadirmos o potencial cliente a comprar. Já no fundo do funil, que é na fase em que o potencial cliente toma a decisão de comprar, nós aqui podemos usar vários gatilhos mentais, ok? A ideia aqui na decisão é trabalhar com a persuasão, né? É o momento de ou sim ou tudo ou nada, né? Aqui a ideia é fechar a venda, ou fecha ou fecha, né? Então, aqui nós podemos usar o gatilho mental da autoridade, ok? Podemos buscar um especialista no nosso mercado, ok? Podemos usar depoimentos de clientes satisfeitos, ok? Podemos usar o gatilho mental da escassez, ok? Vamos falar, olha, só faltam 2 unidades, ok? Para hoje, ok? Podemos também usar aqui casos de sucesso, por exemplo, um vídeo de um cliente satisfeito, ok? Também é um conteúdo poderoso para o cliente tomar a decisão final de comprar. Então, aqui nós temos os tipos de copies, os tipos de gatilhos mentais que podemos usar em cada fase, ok? Da jornada do nosso cliente potencial, ok? Isto é muito interessante porque é bastante eficaz, ok? Na estratégia de marketing de conteúdo, ok? Propriamente trabalhando com copies. Eu queria depois ter um momento de prática aqui com o pessoal. Não sei se ainda temos tempo para isso, creio que não sei, Guilherme, mas eu queria que criássemos aqui alguns copies, né? Não sei se alguém queira, por exemplo, criar um copy sobre um produto que ele oferece ou sobre algum serviço, mas este momento aqui eu dediquei para uma prática com o pessoal. Não sei qual é o vosso feedback, Guilherme, pessoal. Ô Demec, o que você acha da gente fazer uma segunda aula no mês que vem? E aí a gente abre agora só para perguntas mesmo, para dúvidas, comentários. E aí a gente pode fazer uma aula prática no próximo mês, se você achar bacana. Claro, seria um prazer. Não sei qual é o feedback do pessoal. Beleza. Mas agora, primeiro falando, cara, parabéns pelo conteúdo, tá? Conteúdo, assim, de altíssimo nível conteúdo. O pessoal depois vai ver, né, que eu tô gravando, só o pessoal da comunidade, eu vou liberar, mas parabéns, Demec, realmente você tá no nível altíssimo aí dessa ciência, né, vamos dizer assim, e vamos fazer outro trabalho juntos aí, quero que você também... quando puder, vou ver se a gente faz uma parceria aí na Tons Digitais. Mas, enfim, uma pergunta que eu queria fazer, já introduzindo a pergunta, tá? Questão de tamanho de texto, né? Tem algumas empresas, tem uma empresa aqui no Brasil, ela chama, deixa eu ver o nome dela aqui, agora esqueci, tem uma empresa bem famosa aqui no Brasil por copywriter, né, e é uma empresa de investimentos, tá, na verdade ela dá dicas de investimento. Sim. Meu Deus, deixa eu tentar achar o nome dela aqui, que eu quero que vocês... Enfim, essa empresa, basicamente, é o seguinte, ela tem uma área, que é a área de investimento em si, e tem uma área fortíssima, talvez a mais forte do Brasil, de copywriting, entendeu? Então, os caras... Mas a grande questão, cara, e aí entra a pergunta, é o tamanho do texto, sabe? Eles fazem textos gigantescos e eu, como leitor,
não vejo, assim, não me atrai, entendeu? E já tem gente e eles usam esses grandes textos e eles contratam a peso de ouro os copywriters, né? E eles vendem muito com esses textos. Então, assim, a pergunta é a questão de tamanho de texto, né? Existe um tamanho de texto bom ou depende muito da audiência? O que você acha sobre isso? Eu acho que existem dois fatores, né? Um é a persona, nesse caso, a percepção, a resposta do público-alvo face a esse conteúdo, e o outro é os resultados que a empresa em si está a ter com esses conteúdos. O exemplo que acabaste de apresentar, eles criam textos gigantes, mas eles têm tido resultado com esses conteúdos. Eles acabaram de acho que quase um bilhão de reais, dá uns 200, 300 milhões de dólares. Exatamente. E então, vendem relatório, tá? Resumindo o que eles fazem, eles vendem relatório, mas para vender o relatório, eles fazem muito e-mail marketing, e vendem muito, vendem a coisas absurdas. Eu penso o seguinte, e é com base à experiência, é relativo dependendo dos resultados que se tem em duas variáveis, né? A percepção do público-alvo, ou como o público-alvo recebe esse conteúdo e se satisfaz o público-alvo, e o outro é o resultado que a própria empresa tem. Se o conteúdo é gigantesco e traz resultado, eu acredito porque o conteúdo agrega valor. Porque tu podes escrever um conteúdo de 2, 3 páginas, se o conteúdo for tão interessante e estiveres a comunicar para a pessoa certa, nesse caso a persona ideal, acredito que vais ter sucesso, né? Por outro lado, há conteúdos curtos também que trazem resultados e são dirigidos para a pessoa certa. Então, para mim é relativo, depende do valor que o conteúdo vai agregar ao potencial cliente. Agora, há uma tendência de criação de conteúdos curtos. O comportamento do ser humano está a mudar de tempo em tempo. As pessoas, a cada dia que passa, estão mais, digamos, preguiçosas em ler. Então, os conteúdos curtos disse que são os mais eficazes, né? Particularmente, eu prefiro os conteúdos curtos, né? Por causa também desta tendência mesmo do comportamento do usuário. Então, quanto mais curto for o conteúdo e agregar mais valor para o cliente potencial, show, maravilha. Eu acho que talvez tenha a ver com o produto que vende, né, cara? Eu acho que como eles vendem relatório de investimentos, né? Também. Quem compra esse tipo de coisa já lê bastante, provavelmente já lê bastante. E aí, ou seja, para ele ler o copy não seja tão um impedimento, entendeu? Uma coisa muito absurda. Enfim. Exatamente. Por isso que eu referi, exatamente. Por isso que eu apontei a questão da percepção do público-alvo, né? Então, o público-alvo se identifica com aquele conteúdo, consome aquele conteúdo, porque agrega valor, é o conteúdo que ele está realmente a precisar. Então, eles consomem. Já, por exemplo, o teu caso, Guilherme, não acredito que sejas o cliente ideal deles. Então, por isso é que dás um down, né? Dás um off no conteúdo deles. Eu não ia ler o conteúdo deles. Eu, por exemplo, eu tenho um e-mail e eu recomendaria também, caso vocês queiram escrever copies, eu tenho um e-mail específico de aprendizagem. Eu uso este e-mail para me inscrever em qualquer newsletter que eu ver por aí, só para receber mesmo e-mails e ver como é que as pessoas escrevem, o que é que usam, o que é que não usam, e tentar testar. E eu recebo, às vezes, e-mails de 5, 6 parágrafos. Fala qual que eu esqueci o nome, pô. Diga?
Mas qual empresa que você está falando? Não, eu disse. Ah, tá. Eu estava aqui a dizer, eu particularmente prefiro copies curtos, ok? Porque eu acho que são mais efetivos e também o público tá a caminhar para essa tendência, né? Ler menos e ter resultado, né? Ter a solução do seu problema. Mas eu uso, por exemplo, um e-mail, eu criei um e-mail específico só para me inscrever em várias newsletters para receber conteúdos de outros copywriters, para ver como é que eles escrevem. E às vezes eu recebo um conteúdo de 5, 6 parágrafos. Eu fico assim, nossa! Beleza. Não sei se o outro pessoal tem alguma questão. Gideão, pergunta aí? Tem alguma pergunta? Sim, olha... Fala, Mauro. E relativamente a quem trabalha com nichos de materiais informáticos, eu acho que é um pouco, pelo menos para mim, né? A pouca experiência que eu tenho com o copywriter, Sim. Eu vejo um pouco uma extrema dificuldade em aplicar o funil de vendas neste nicho. Ok. Então, eu não sei se conseguem sugerir alguma coisa que eu possa fazer. Porque, assim, como eu trabalho com nicho de materiais informáticos, eu estou sempre a postar produtos, sempre a postar imagem de produto. Quando eu não posto imagem de produto, eu posto um vídeo meu a falar sobre produto, ou dificilmente crio conteúdos que não têm a ver com o meu produto. Estou sempre a postar mesmo, a turbinar as pessoas com as imagens do meu produto. Eu não sei como é que eu posso mudar, se eu posso mudar a minha estratégia de venda, porque até agora não consegui criar mesmo um funil de vendas. Ok, Mauro, te entendo. Olha, o funil de vendas é um assunto que poderíamos ter 1, 2 horas falando. Nós poderíamos manter essa conversa, por exemplo, não sei qual é o feedback do Guilherme, se tivéssemos uma aula específica de funil de vendas seria bom, ou podemos depois interagir no WhatsApp também sobre, exatamente, sobre isso. Mas olha, tenta ver como, olha, tem um exemplo da Apple, ok, não sei se costumas a visitar o website da Apple, mas é um exemplo de como eles escrevem os seus copies, ok? Como eles apresentam os seus produtos. Acredito que podes aprender e absorver boas técnicas deles. Se abrires, eu inclusive tenho aqui o site deles aberto. Deixa eu só ver aqui. Olha, eu tenho aqui aberto. E não sei se estás a usar um website ou se tens comunicado nas mídias sociais. Eu por acaso tinha um website, mas bloquearam. Estou sem o site. Estou a usar mesmo mídias sociais. Ok, e qual é a tua rede social? Estás a usar o Facebook? Eu uso o Facebook, Instagram, o YouTube. Não sei se ainda temos aqui, mas eu quero mesmo ver a tua página. Guilherme, eu não sei se ainda temos tempo, mas eu queria mesmo ver aqui a página só para dar uma... Vamos lá. Só para finalizar, o Gideão faz a pergunta e a gente encerra. Não sei se alguém aí tem mais alguma pergunta. Qual é a página? Sim, minha página do Facebook. Pode escrever aí, Tech Ponte Digital STP. Tech de tecnologia, IFE, Ponte. Tech e tecnologia, é isso? Tech de tecnologia, Tech, T-E-C. IFE. TH, sim. Sem o H. IFE. Sem H, sem H. Sem H, ok. IFE, depois? IFE, Ponte. Ponte? Sim, Ponte. Ok. Assim? Com E. Com E. Ok. Digital.
Tudo junto, certo? Não, separado mesmo. TechPoint separa, coloca Ok, digital, digital. STP. STP é a sigla STP. de Santo Tomé. Sim, é a sigla de STP. Santo Tomé e Príncipe. Ok. Sim. Vamos lá. É aquela aí, que está mesmo aí em cima. Ok. A minha internet aqui está. Deixa eu ver. Ok. Uhum. São vídeos seu falando dos seus produtos? Ok, eu vejo aqui, por exemplo, uma imagem. Sim. O que eu acho aqui, Mauro, Sim. eu acho que, tendo em conta a pergunta que tu fizeste sobre funil de vendas, tendo em conta o que é funil de vendas, eu acho que aqui nos teus conteúdos devias tentar explorar um pouquinho o problema do teu cliente potencial, ok? Porque as pessoas vão entrar aqui na sua página e eles querem encontrar uma determinada solução, mas só que elas têm alguma dor, ok? E o estágio do funil ela começa exatamente com isso, ok? Você precisa atrair, ok? E atrair e essa atração, ok? Tu podes aplicá-lo explorando a dor do teu potencial cliente. E é algo que, por exemplo, não vejo aqui nos teus copies, ok? Então, para usares o funil de vendas, começa primeiro por isso, ok? Começa primeiro por atrair o teu cliente potencial, ok? E você pode fazer isso explorando a dor do teu cliente potencial. Qual é a dor? Qual é o problema que queres resolver? Então, tu basicamente não mostras aqui o problema. Então, começarias por ali, ok? Sim. Ao princípio, quando eu comecei o projeto, quando nós ainda temos o site, antes de ser hackeado, era um website onde tu entravas, tu encontravas tudo. Eu tinha o objetivo de pegar tudo que existe no mundo físico e colocar na internet. Tipo uma plataforma, um e-commerce generalista. Exato. Mas depois, quando baniram o site, e eu vi que eu não estava conseguindo atingir o meu público-alvo, não estava conseguindo atingir as pessoas, porque eu tentava vender tudo e não chegava a vender quase nada. O fluxo de caixa era muito fraco. Então, eu pretendia agora, mudei o ritmo, agora eu tenho como objetivo de transformar a Tech na maior empresa de vendas de materiais informáticos cá em Santo Tomé e também fazendo assim manutenção desses materiais informáticos. Então, o objetivo agora está bem ligado com a tecnologia. Tem mesmo a ver só com materiais informáticos e manutenção dos materiais informáticos. Ok, boa. Muito fixe. Mas é como eu estava aqui a dar o feedback. Para usares o funil de venda, começarias mesmo por ali, ok? Na atração, ok? Tens que diagnosticar o problema
do teu potencial cliente, ok? Tens que descobrir qual é o problema deles, ok? Se mostrares esse problema ali, ok, nos teus copies, o teu potencial cliente vai se identificar com esse problema e vai querer saber qual é a solução que você tem a oferecer, ok? Sim. Depois, a outra questão também tem a ver com a escaneabilidade do teu copy. Okay? Saiba mais, geralmente, aqui, por exemplo, é algo que vem no fim do copy. Último. Okay? Exatamente. Então, se eu chegar aqui, eu posso não querer mais ler o que está a seguir. Então, tenta colocar isso no fim, ok? E tem um número de telefone, acho que é um link. Tentar colocar isso no fim, porque eu depois clico aqui no link e não vou ler mais o que está aqui. Okay? Então, a escaneabilidade do copy tem a ver com a organização do teu copy, okay? Como você vai organizar o teu copy, ok? Os títulos, os parágrafos, o que deve vir depois do título, ok? Tentar ver esse lado também, ok? Mas, especificamente falando do estágio do funil, eu recomendaria identificar, ok? O problema do teu cliente potencial e apresentares a solução, essa que vai dar início ao estágio do funil. Não sei se o Guilherme tem algum feedback também. Não, tranquilo. Gideão, você ia fazer uma pergunta? Bem, até porque, Gui, não tenho mesmo pergunta para fazer, simplesmente queria mesmo agradecer ao DMEC, né? Pela apresentação muito bacana, realmente gostei bastante. E eu acho que a pergunta que eu tenho, acho que vamos falar no privado mesmo, mas tem que haver mesmo com a copy de conversão, porque gostei do exemplo que o DMEC deu aí sobre a copy de conversão. Sobre copies de conversão, ok? Sim. Claro, podemos interagir depois um pouco mais sobre isso. É um prazer, meu. Beleza. Então é isso também. Então, muitíssimo obrigado. Vamos ter outra oportunidade de você falar mais, porque realmente, assim, seu conteúdo já pode lançar seu curso já, viu? Já pode pensar em lançar seu curso, porque é altíssimo nível o seu conteúdo. Então, parabéns, cara. Muito obrigado aí pela aula aqui na comunidade. Obrigado, agradecer a presença de todos e o restante do pessoal, né? A gente tem 30 pessoas na comunidade. Muita gente vê depois, a aula gravada. Mas é isso. Muito obrigado aí, pessoal. Uma boa noite, né? Que já está na noite aí. Aqui também. Aqui já deu 18h16. Mas é isso. Maravilha. Muito obrigado, Guilherme. Muito obrigado, pessoal. E qualquer coisa eu estou desse lado, pessoal. Vamos interagindo e partilhando. Alô, um grande abraço para você. Okay. Também estás no grupo do WhatsApp. Muito obrigado, nós, DMEC. Eu te passo, Mauro, eu te passo o contato do DMEC. Tá bem, Guilherme, tá bem. Até já, pessoal. Até mais. Já.